Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez para darmos continuidade ao nosso conteúdo. A ideia de hoje é reforçar um pouco o conteúdo que nós estamos vendo agora, né? O conteúdo é equações biquadradas. Falar ó, como que a gente reconhece uma equação biquadrada, como é que a gente pode diferenciar de uma equação, né, de um outro grau, ou que seja do quarto grau também, mas não é uma biquadrada. E também vamos ver como nós vamos poder encontrar as soluções. Uma equação biquadrada. Primeiro, como que é a cara dela? Toda equação biquadrada, ela é uma equação do quarto grau. Isso quer dizer que o expoente, né, o maior expoente dessa nossa variável vai ser o expoente 4. Tá? Então, vai ter alguma coisa, a gente vai colocar o coeficiente a. Esse coeficiente a vai estar multiplicando o x. Mas por ser do quarto grau, o x vai estar elevado à quarta potência. Naturalmente, o próximo seria o expoente 3, depois o 2, depois o 1, depois o termo independente, cujo expoente do x é zero. Mas, para ela ser considerada uma equação biquadrada, eu não posso ter os expoentes ímpares. Então, o próximo elemento aqui não é x elevado ao cubo, é o elemento que está com x elevado ao 2, a 2. Então, seria, por exemplo, o b vezes x, mas esse x é elevado à segunda potência. Naturalmente, também não vai ter o próximo, que seria o x elevado a 1. Então, na equação biquadrada, não há nenhum expoente de x que seja ímpar. Então, o próximo elemento aqui é o c. Você poderia considerar que o x está elevado a zero, né? 4, 2 e 0. Mas eu vou deixar simplesmente o x ausente aqui. E isso vai ser igual a zero. Perceba que tem uma cara muito semelhante à equação que nós vimos completa no segundo grau. Né? Tem um x, era um x ao quadrado, um x, um termo independente e depois o zero. A diferença é que aqui agora eu tenho x à quarta, x ao quadrado, não temos, né, o termo que tem o x, é o termo independente, isso é igual a zero. Essa é a equação completa. Da mesma maneira da equação do segundo grau, podemos zerar apenas o b ou o c para que ela continue sendo considerada uma equação biquadrada. Eu não posso, obviamente, zerar o a, senão nem a equação do quarto grau ela será. Tá bom? Então, essa é a cara, esse é o aspecto de uma equação biquadrada. Todos os expoentes de x têm que ser par, né? Como aqui no caso o 4, o 2, e que seria o ausente, né, elevado a zero. Bom, depois que nós sabemos reconhecer uma equação biquadrada, nós temos que tentar resolvê-la. Só que nós não temos um método, pelo menos não por enquanto, para resolver uma equação do quarto grau. Por que que nós fazemos? Nós reduzimos o grau dela. Nós vamos substituir. Aonde nós teríamos o x ao quadrado, nós vamos trocar pela variável qualquer. Você pode escolher a letra que você quiser, porque não é isso que interessa. Você pode usar a primeira letra do seu nome, uma letra grega qualquer. Nós vamos usar aqui como padrão o y. Então, toda vez que eu precisar trocar o x, eu vou usar o y no lugar. Mas, de verdade, isso é indiferente ao método de resolução. Então, se eu pegar x ao quadrado vezes x ao quadrado, dá x à quarta. Então, vai dar y vezes y ao quadrado. Ou seja, toda vez que eu tiver aparecendo x ao quadrado, nós vamos colocar no lugar o y. E toda vez que tiver o x à quarta, vamos colocar no lugar o y ao quadrado. Isso vai fazer com que o meu grau reduza do quarto para o segundo. E nós sabemos como resolver equações de segundo grau. Nós temos aí dois métodos, pelo menos, para fazer isso. Embora tenham mais, nós sabemos e estudamos bem dois métodos, que é o método das fórmulas resolutivas, delta e bhaskara, e o método da soma e produto. E ainda quando é incompleto, tem, né, dependendo do que está faltando, mais dois métodos aí, tá bom? Essa é a ideia, então, para resolver uma equação biquadrada, nós vamos descer o grau dela para o segundo grau, para daí usar as técnicas que nós já sabemos em relação a uma equação do segundo grau. Bom, vamos pegar uma equação aqui, uma equação simples de biquadrada, exemplos. Então, vou colocar aqui, exemplo. Bom, posso usar aqui x à quarta, né? Ou seja, tem que ser do quarto grau, senão não vai funcionar, menos
13x ao quadrado mais 36 igual a zero. Então, essa equação eu posso considerá-la uma equação biquadrada. Primeiro, ela é uma equação do quarto grau. E segundo, todos os expoentes do x são pares. Aqui o x está elevado à quarta, aqui o x está elevado ao quadrado. Pronto, eu posso considerar que essa equação ela é realmente uma equação biquadrada. Só que eu não sei resolver uma equação do quarto grau ainda completa. Nós só sabemos resolver incompleta no caso dessa biquadrada. Como? Reduzindo, diminuindo o grau dela de quarto grau para o segundo. E isso é muito fácil. Basta eu fazer essa troca. Aonde tiver o x ao quadrado, eu vou colocar o y. E aonde tiver o x à quarta, eu vou colocar o y ao quadrado. Então aqui, ó, eu tenho x à quarta. Então, no lugar de x à quarta, eu vou colocar aquele equivale a y ao quadrado, menos 13 vezes x ao quadrado, mais x ao quadrado é igual a y, mais 36 igual a zero. Então, perceba que eu reduzi uma equação que era do quarto grau para uma equação do segundo grau. E aqui eu tenho certeza que vocês sabem resolver. Você pode usar o método que você quiser, soma e produto ou método até método dos quadrados. Só que a gente não estudou muito a fundo isso, mas você poderia também utilizar até o método dos quadrados, tá? Eu vou usar aqui o método Bhaskara. Nas próximas eu vou usar soma e produto. Então, como é que eu vou resolver? Da mesma maneira que as outras. A gente coleta os coeficientes, quanto que vale A, quanto que vale B e quanto que vale C. O A vale 1, o B vale menos 13 e o C vale 36. Aí eu aplico primeiro o delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual, então, menos 13 elevado ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 36. Então, o valor do delta, menos 13 vezes menos 13 dá mais 169. Menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes 36 dá 144. Então, vem aqui, 144. O nosso delta vale exatamente 169 menos 144, que é 25. Não tem que nenhum segredo, simplesmente coletamos os coeficientes e aplicamos na equação do delta, para que agora sim a gente possa utilizar isso aqui na forma de Bhaskara. Só que uma coisa, ó, eu estou resolvendo essa equação aqui. A variável é o y. Então, nós vamos obter o y, que é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a. Esse é a variável que nós vamos calcular. Bom, vamos substituir. Y é igual a menos o b, mas o b já é negativo. Então, esse menos com menos fica mais. Então, fica 13. Mais ou menos a raiz de delta, que é 25, dividido por 2a, que é 2 vezes 1. O a vale 1. Então, y vai ser igual a 13 mais ou menos 5 dividido por 2. Obviamente, eu teria duas respostas, uma utilizando o sinal positivo, a outra utilizando o sinal negativo. 13 mais 5 dá 18. 18 dividido por 2, 9. 13 menos 5 dá 8. 8 sobre 2, 4. Então, essas são as duas raízes dessa equação aqui, ó, a equação onde tem o y. Então, o nosso y ele pode ser ou 4, ou o nosso y pode ser 9. A ordem não importa. Só que não me interessa o y. Lembra que a gente colocou a variável que a gente quis? A gente podia ter usado o y, podia usar o i, podia usar o m, h, né, a letra que eu quisesse, v. Então, esse y não é o nosso objetivo. Nós estamos tentando descobrir o x. O que eu faço então? Bom, já que eu troquei para a variável x, para y, a partir do x,
eu tenho que voltar para o x agora a partir do y. Seguindo qual? Seguindo essa regrinha aqui, ó. Você no lugar do y, você não usou o y no lugar do x ao quadrado? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então, o y vai ser o x ao quadrado. Ó. X ao quadrado é igual a y. Então, no caso aqui vai ficar x ao quadrado é igual a y, mas o y pode ser o 4. Então, x será igual a mais ou menos a raiz do 4. X é igual a mais ou menos 2. Essas sim podem ser consideradas soluções. Por quê? São os valores que eu descobri para x. Mas não é a única, não são as únicas soluções. Eu posso ter mais. Por quê? Eu vou continuar, ó, aqui também tem uma resposta. Eu vou devolver para o x. X ao quadrado é igual a y. Então, x ao quadrado vai ser igual a y, que é 9. X ao quadrado vai ser igual a mais ou menos a raiz do 9. Então, x ao quadrado é igual a mais ou menos 3. Opa, desculpa. Esse quadradinho aqui eu já passei na forma de raiz. Então, o x tem 4 soluções. Isso é o máximo que eu poderia ter encontrado. Uma equação do quarto grau tem até 4 raízes. Pode ter 3, pode ter 2, pode não ter nenhuma, pode ter apenas uma. Tá? Então, uma equação do quarto grau pode ter até 4. No caso aqui foi o que a gente encontrou, as 4 raízes. Então, o conjunto de solução para essa equação biquadrada, quarto grau, são todos esses valores. A ordem não importa. Eu posso colocar na ordem que eu quiser, né? Desde que eu coloque todas elas. Eu gosto de colocar na ordem crescente, então do menor para o maior. Então, essas são as 4 raízes, as 4 soluções. O que isso quer dizer? Se eu colocar qualquer um desses valores no lugar do x da equação inicial, eu vou manter o equilíbrio, vou manter a igualdade que nós tínhamos que manter, né? Porque isso daqui é igual a isso. Bom, vamos resolver outros tipos de equações biquadradas. Vou pegar mais exemplos para resolver. Bom, a próxima que eu vou resolver aqui vai ser a seguinte. Vou pegar um pouco diferenciada aqui para não dar uma resposta talvez tão certinha ou às vezes nem dar a resposta. Vou pegar 4x à quarta. Aqui. 4x elevado a 4 menos 9x quadrado mais 2 é igual a 0. Então, aqui, novamente, eu posso considerar uma equação biquadrada por dois motivos. Primeiro, ela é do quarto grau. E o segundo motivo, todos os expoentes que eu tenho para x são pares. Aqui é 4 e aqui é 2. Então, eu posso considerar uma equação biquadrada. Como é que eu resolvo? Primeiro, eu preciso descer o grau dela. Está num grau muito alto para a gente poder resolver ela. Então, nós abaixamos para o grau 2. Como? Fazendo troca de variáveis. Então, no lugar do a quarta, eu vou colocar o y ao quadrado. Então, ficaria ó, 4y ao quadrado. E no lugar do x ao quadrado, eu coloco apenas y. Mais 2 é igual a 0. Então, o que a gente fez? No lugar do x ao quadrado, nós colocamos o y. Aqui, como é x ao quadrado vezes x ao quadrado, fica y ao quadrado. Na sequência, agora sim nós vamos resolver. Eu vou usar o método também delta e Bhaskara, uma vez que o a é igual a 4. Então, como o a não é 1, fica mais complicado a gente tentar utilizar o método soma e produto. Tá bom? Então, nós vamos utilizar o método normal de Bhaskara, as fórmulas resolutivas. Primeiro, então, nós vamos precisar coletar os coeficientes. O a vale 4, o b vale menos 9 e o c vale 2. Coletadas essas informações, vamos lá. Delta, que é b ao quadrado menos 4ac. O delta é, vou tentar fazer mais direto. Menos 9 vezes menos 9 vai dar mais 81. E menos 4 vezes 4, que dá menos 16. E menos 16 vezes 2, que dá menos 32. 81 menos 32 dá 49. Então, nosso delta está resolvido 49.
Agora vamos calcular a variável. Lembrando que eu troquei, não é o x mais que eu estou calculando, pelo menos não agora. Nós estamos vendo uma equação que tem o y. Então, y vai ser menos b, o b já é negativo, então ele vem para cá mais 9, mais ou menos a raiz de 49, que é 7, dividido por 2 vezes o a. O a vale 4, então 2 vezes 4, 8. A partir daqui, então, temos duas possíveis soluções, duas possíveis raízes para o y. Então, o y pode ser 9 mais 7 dá 16. 16 por 8, 2. Ou 9 menos 7 dá 2. 2 dividido por 8, vou deixar aqui 2 por 8, que eu posso simplificar por 2 em cima e embaixo, que vai dar 1 quarto. Então, o nosso y tem duas possíveis respostas. Ou o y é igual a 2, ou o y é igual a 1 quarto. Tá? São duas possíveis respostas pro y. Deixar isso bem claro, tá, pessoal? Não esquece que você está calculando a variável y, ou a letra que você quis usar. Mas uma coisa é certa, não é a variável que nós precisamos, que é o x. Agora, então, nós temos que voltar a dizer o que era antes. Voltar a usar essa relação aqui, que nós colocamos no lugar do x ao quadrado, o y. Então, no lugar do x ao quadrado, nós colocamos o y. Vamos voltar. Aqui, x quadrado vai ser igual ao 2. Então, x vai ser igual a mais ou menos a raiz do 2. Como 2 não tem raiz exata, é um número irracional, deixamos assim. E não tem nem como fatorar mais do que isso, porque o 2 já é um fator primo. E nós também temos que x ao quadrado é igual a y, mas no caso onde o y é igual a 1 quarto. Então, colocamos no lugar do y 1 quarto também. Então, x vai ser igual mais ou menos a raiz de 1 quarto. X vai ser igual a mais ou menos a raiz de 1 é o próprio 1 e a raiz do 4 é 2. Então, essas são as quatro possíveis soluções que nós encontramos. Vamos lá, então. Conjunto solução. Pode ser, né, menos raiz de 2. Vou colocar nessa ordem que está aqui mesmo. Menos raiz de 2 e mais raiz de 2. Essas duas soluções aqui. E também menos meio e mais meio. Então, essas são os dois valores de y mais as quatro soluções, porque ela é uma equação que pode ter até quatro raízes, como foi o caso aqui. Tá? Então, essa é a ideia. Você pega uma raiz do quarto grau, que não tem os expoentes pares, então, não tem os expoentes ímpares, tem só pares, reduz ela para uma equação do segundo grau, que pode ou não ser completa. Depois, como você faz essa redução? Você transforma as variáveis, troca a variável x ou qualquer uma que tenha para uma outra qualquer. Eu estou usando o y. Depois que você trocou essa variável, você resolve essa equação no segundo grau, mas não pode esquecer de devolver a variável para o que era antes. Para daí sim você dizer quais são as suas soluções. Vamos resolver mais uma aqui. Eu vou usar uma outra equação agora, para que dê uma resposta um pouco diferente, para a gente ver, né, as peculiaridades desse tipo de equação. Eu vou usar 3x elevado a 4 menos 14x ao quadrado menos 5 é igual a zero. Então, essa equação aqui, ela também é biquadrada. Por quê? Porque ela é do quarto grau e, além disso, todos os expoentes do x são pares, o 4 e o 2. Quando nós estamos aqui, então, e ela é biquadrada, reconhecidamente biquadrada, nós vamos reduzir o grau. No lugar do x quadrado, nós colocaremos o y. Pronto. Vamos lá, então. Vai ficar 3y ao quadrado menos 14y menos 5 igual a zero. Reduzimos o grau. Ao invés do quarto grau agora, o maior expoente da variável é o 2, portanto, uma equação do segundo grau. Sendo uma equação do segundo grau,
nós conseguimos resolver por delta e Bhaskara, por exemplo. Então, primeiro, nós vamos coletar qual é o valor do A, do B e do C. O A vale 3, o B vale menos 14 e o C vale menos 5. Delta, que é igual a B ao quadrado menos 4AC. O B vale menos 14. Menos 14 vezes menos 14 dá mais 196. Menos 4AC. Então, menos 4 vezes 3, que dá menos 12. E menos 12 vezes menos 5 dá menos com menos dá mais. E 12 vezes 5 dá 60. Então, nosso delta, a somatória aqui, que é 256. Calculamos o delta. Agora vamos para a equação, lembrando que a nossa variável ainda está no y. Y é igual a menos b, então menos com menos vai dar mais 14, mais ou menos a raiz de 256. A raiz de 256, né, se você não lembra, você fatora, mas eu já vou dizer para vocês que é 16, dividido por 2 vezes A. O A vale 3, então 2 vezes 3 vai dar 6. A partir daqui, mais uma vez, temos duas raízes possíveis, uma utilizando o sinal de mais, a outra o sinal de menos. 14 mais 16 dá 30. 30 dividido por 6 é 5. Da outra, 14 menos 16 dá menos 2. Então vai ficar menos 2 sobre 6. Simplificando aqui por 2 em cima e embaixo, vai dar menos 1 terço. Então, temos, porque era uma equação de segundo grau, duas raízes possíveis. Para o y, 5 e menos 1 terço. Só que deixar bem claro, essas não são as raízes que eu quero. Eu quero as raízes de x. Então vamos lá, vamos devolver a variável. No lugar de x ao quadrado, colocamos o y. Então, x ao quadrado é igual a y. Lembrando que o y ele obteve os valores ou 5 ou o y obteve o valor menos 1 terço. Um desses dois e vamos testar os dois. Então, x ao quadrado é igual a 5. Então, x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 5. Como o 5 já está fatorado, ele é inclusive um número primo, paramos por aqui. E aqui, x ao quadrado é igual a y. X ao quadrado é igual a menos 1 terço. X vai ser igual a mais ou menos a raiz de menos 1 terço. Opa, raiz quadrada de números negativos. Nos números reais, que é o que nós estamos fazendo agora, né, raízes reais, isso não existe. Então, não existe raízes reais. Portanto, esse daqui não vai fazer parte da solução. Os únicos valores, então, que farão parte da nossa solução serão esses dois aqui. Tanto o menos raiz de 5 quanto o mais raiz de 5. Tá bom? Esses aqui não, porque né, não tem como obter uma raiz negativa nos números reais. Como eu comentei com vocês, o máximo de raízes seria 4. Não quer dizer que sempre tem 4. O máximo, como aqui foi o caso, nós obtivemos apenas duas raízes. Tá? Então, tentei fazer né, diferentes exemplos né, para uma equação biquadrada, mas o principal né, trabalho que nós teremos aqui, nós não podemos esquecer, é trocar a variável para reduzir o grau e destrocar depois para você poder calcular a variável correta. Tá? Espero que vocês tenham realmente entendido. Né? Tentem fazer mais questões sobre isso. E no decorrer das aulas aí, a gente atiana as dúvidas. Tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima.